A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Joás reina sobre Judá. Em 2 Reis, capítulo 12, versículo 1 e 2, nos fala a palavra do Senhor. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Amados irmãos, hoje vamos falar sobre o rei Joás. O rei Joás tinha apenas 7 anos quando foi coroado para reinar sobre Judá. Joás foi um rei bom, foi um rei leal, foi um rei que temeu ao Senhor, enquanto o sacerdote Joiada era vivo. Mas depois da morte de Joiada, infelizmente, Joás se desviou também dos caminhos do Senhor. Primeiro, Joás foi salvo por um milagre. Podemos dizer, meus amados, que Joás foi salvo milagrosamente. Quando Atalia matou toda a família real, lá em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1, então Jeosseba tomou a Joás e o escondeu da morte, porque Atalia queria matar todos. Joás, meus amados irmãos, ficou 6 anos escondido na casa de Deus, sob os cuidados de Jeosseba e do sacerdote Joiada. Foram 6 anos de incertezas, foram 6 anos de angústia. Entretanto, depois da morte de Atalia, Joiada e os demais sacerdotes conduziram Joás ao trono de Judá, e ele reinou durante 40 anos. Mas imaginem se Atalia descobre que tinha um dos filhos do rei que ainda vivia, um dos seus netos que ainda vivia. Morria o sacerdote e morria também Jeosseba, ou Jeosseba, como queiram. Segundo, Joás reparou o templo em Jerusalém. Joás, meus amados irmãos, começou a reinar em Jerusalém no ano 7º do rei Jeú em Israel. Versículo 1. Ele também foi conhecido como o rei que reparou o templo de Deus. O templo em Jerusalém estava em péssimas condições e Joás foi usado por Deus para realizar a construção, começando pelas fendas, ou seja, pelas brechas. Em 2 Reis 12:6 diz que os sacerdotes demoraram na construção e foi necessário que Joás agisse para que a obra na casa do Senhor fosse terminada. Terceiro, Joás foi mal agradecido. Joás, meus irmãos, foi um rei muito bom, enquanto o sacerdote Joiada vivia. Todavia, após a morte do sacerdote, ele se desviou e adorou os ídolos, lá em 2 Crônicas 24:17. Em 2 Crônicas 12 e 20, diz que o filho do sacerdote Joiada exortou o rei pela prática da idolatria que ele e seus servos praticavam. E o filho de quem salvou aquele rei Joás foi apedrejado, o filho de Joiada, O rei Joás não lembrou o que Joiada fez por ele, e assim ele agradeceu, mandando apedrejar o filho daquele que lhe protegeu e lhe livrou da morte e lhe ensinou tudo. Meus amados irmãos, eu quero concluir dizendo que muita gente age assim como Joás, não agradece a Deus e nem a quem lhe ajuda, não agradece pelos benefícios que recebem de alguém, porém, na primeira oportunidade, os apunhalam pelas costas. Que o Senhor nosso Deus nos guarde desse tipo de pessoas. Nós conhecemos muita gente assim. Deus abençoe a todos meus irmãos. Se inscreva em nosso canal e mande esse vídeo para os seus amigos. Deus vai te abençoar.